Oi, gente, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Revista da Cidade tá no ar nesta quarta-feira, feriado muito especial, né? É aquele dia pra gente lembrar dos nossos queridos que se foram, lembrar com muito carinho, com muito respeito, com muita saudade também. Dia de finados, né? E aqui, como sempre, um dia muito especial, inclusive porque eu quero mostrar essa mesa. Dia de surpresas, dia de duelo dos chefes, então a gente tem sempre uma surpresa muito especial. E aí o desafio foi: vamos fazer uma alusão ao Dia de los Muertos e saber o que o Danilo Galhardo vai fazer pra gente nesta delícia? Ó, não sei o que é, tá bem cobertinho ali, né? Vamos ver, daqui a pouco então, o desafio do duelo dos chefes. E a gente vai conversar também no programa de hoje sobre a diferença entre luto e melancolia. É um assunto muito interessante da gente conversar no estúdio num dia como hoje também. Quem vai estar com a gente é a Isabela Guedes, que é psicóloga e especialista em luto. E o Leãozinho também, como sempre, separou situações especiais para esse dia. Bom dia, Leão. Bom dia, minha linda. Você hoje tá eu tenho bem, uma amor? entrevista muito legal com uma querida amiga e grande apresentadora da televisão, grande cantora, que muita gente não sabe, que é a Fá Morena, maravilhosa Maravilhosa, Fá Morena. né? A entrevista foi linda, Foi né? muito legal, daqui a pouquinho então Tá pra vocês. bom. Mas aí a gente tem aniversariantes também, saudades, hoje, conta. hoje é aniversário da Marieta Severo, maravilhosa atriz, a Mônica Iose, outra maravilhosa, Rafael Witt, né? Que agora é mais conhecido como o pai da Clara Maria, e também o Afanásio Jazade, o radialista, e uma saudade grande da atriz e modelo Bibi Vogel, que infelizmente já nos deixou. É isso. Tá certo, Tá Leãozinho. Olha, daqui a pouquinho então tem entrevista, tem comida gostosa, tem bate-papo sobre luto e melancolia, que vai ser muito legal, Isso né, aí, Leãozinho? Uma exatamente. conversa muito importante da gente porque prestar atenção. É importante a gente aprender a se despedir. Exatamente. Né, pra não Aprender a ficar lidar com nada- sentimentos que a gente muitas vezes não sabe que existe, claro, até o momento em que vive esse sentimento, né, Exatamente, Leãozinho? Te convido a participar dessa conversa, mas antes te convido a acompanhar essa dica. Veja aí. Já voltamos! E como sempre, em feriados, o Leãozinho entrevista uma personalidade, sempre bate um papo legal com alguém, e dessa vez o convite foi muito legal, Foi hein, muito Leãozinho? legal. Uma querida amiga, nossa vida se misturou algumas vezes e ela vem falar um pouco da carreira na televisão. Ela teve um programa longevo, né? E largou a televisão agora. Então, ela vai falar sobre tudo isso, por que largou a televisão e tudo que ela faz, porque ela faz muita coisa, essa moça, minha querida Fá Morena. A minha convidada de hoje é cantora, apresentadora, poetisa, escritora, mas eu definiria ela como surpreendente. É uma mulher que está sempre inovando, está sempre... E às vezes ela passa por momentos complicados para poder se renovar, viu? Tô falando de Fá Morena, maravilhosa. Que delícia querida. estar aqui com você. Um beijo, meu amor. Prazer enorme estar aqui com você. Bom, eu queria já começar, falei que você é surpreendente, porque assim, você é psicóloga de formação. Você, num determinado momento da sua vida, mudou tudo. Virou apresentadora, virou cantora, poetisa, escritora. Onde que deu esse start? Eu vou responder com o que as pessoas dizem para mim. No fundo, você está dentro da arte e junto com as pessoas. Uhum. Eu gosto de gente, gosto de arte. E faço arte, Leão. Com certeza, muita. Aí eu invento, eu falo, deixa eu ver o que é esse negócio. E daí eu vou lá e me desafio, e no final tudo fica muito prazeroso. Agora, você tem 3 filhos, né, com a 3 Milcare? filhos, E todos com A. todos com A. A Milcare, o Alexandre e a André. Isso. Agora, eu percebo, até vendo aqui a tua biografia um pouco, que você tem uma relação de muita intimidade com a Andréia, né? Que é a sua única menina, e muitas fotos, muitas sessões de fotos com ela, inclusive fotos sensuais e tal. Como é que é essa relação de mãe e filha? Tão profunda assim? Eu tenho a impressão que a Andréa é uma filha com a qual eu me exponho mais. Mas a minha relação com os 3 é de uma amizade muito grande.
Cada qual tem um jeito de ser. Eu tenho 3 ases. É verdade. Três ases na minha vida. E cada qual com a sua personalidade, com o seu jeito. E a Andréa é o feminino. É aquela que me dá muita trela para a gente contar confidências, ver se tá legal o lacinho que a Fá fez. É o feminino com o feminino, é gostoso, é uma amizade. Eu diria que ela é a minha primeira e grande amiga. Agora, Andréia, eu vou pedir para sua mãe puxar o lacinho dela mais para lá, fica bom assim? É por causa do microfone. Pronto. Tá vamos cuidando do laço. Isso, tá lindo, viu? Obrigada. Agora, você é uma pessoa que não tem medo de mudança. É o que mais me impressiona, né? Como é que foi que surgiu a apresentadora maravilhosa que você virou? Eu morro de medo da mudança. É mesmo? Só que eu enfrento. Sim. Eu tenho medo, mas vou. Sabe que estava na moda há uns 2 anos, estava na moda esse negócio, tá com medo? Vai, né? Vai, eu acho que eu sou atípica. É de escorpião, hein? Isso é de escorpião, eu acho. Se a história me surpreende, eu vou. E como é que foi o convite? Na verdade, eu apresentei o projeto para a Rede TV porque eu e o Amilcare, quando éramos casados, a gente achava muito lindo, tinha uma história com os nossos pais. O almoço com as estrelas da Lolita e do Ayrton. Todos nós tivemos isso. E a gente assistia. E quando aconteceu do Amilcare ter a Rede TV, a gente se separou, acho que por aquela época, eu montei esse projeto e apresentei. E aí demorou, acho que é porque era separado, ele não quis me aceitar. Aí demorou uns 6, 7 meses para ele aceitar. E eu fui, você sabe, Leão, que eu não sabia nem sequer olhar para uma câmera e conversar com vocês, o público brasileiro, olhando e sabendo que vocês estão aí. E é muito interessante. Você está falando isso, eu estou me lembrando de um momento que você foi ao programa da Hebe. Eu lembro que você estava com uma estola, alguma coisa assim. Nossa, eu estava linda aquele dia. E aí você jogou assim no chão na hora de começar a cantar. Eu lembro você. Posuda eu sou. Eu pensei assim, eu falei, que abusada. Depois sorrir, depois gostar. Agora, você começou, então fez o almoço, acho que uns 2 anos, que era muito legal. Aí depois, foi a emissora que resolveu fazer o ritmo? Não, fui eu. Você? Porque alguns artistas, na verdade a maioria, eram cantores, bandas, e começaram a falar para mim que eu teria mais facilidade de levar mais artistas se fosse um lugar propício para os artistas de palco. E nisso o programa virou música. Antes era um programa que tinha ONG, tinha várias curiosidades, que eu adorava fazer também. E desse almoço com os artistas, ele virou o Ritmo Brasil. Inclusive o nome foi dado pelo público brasileiro, porque a gente fez uma enquete. Mas aí, de repente, depois dos 8 anos de sucesso, mais 2 do outro programa, você anuncia que você vai deixar a Rede TV. Como é que você deixou e deixar a televisão? Em 2020, o ano das surpresas. Eu fiquei careca e pedi demissão da Rede TV. Eu ia chegar na careca. Pedi demissão da Rede TV. Existe um momento que as coisas têm que ser encerradas. E eu percebi, talvez por causa da pandemia também, da minha solitude, da minha carequice, que eu precisava dar um tempo da Rede TV. E aí, por que a carequice te fez tomar essa decisão de abandonar? Não, eu digo que foram 2 coisas. A carequice e pedir a demissão para a Rede TV foram 2 comportamentos que surpreenderam as pessoas, né? Para mim foi um processo. A carequice não, foi uma coisa meio de uma semana para outra. Eu falei, gente, sempre desejei, vou fazer, né? Inclusive, na época, o Homero Salles, que era o diretor artístico, ele falou, se você tivesse cortado só uma franja, não ia dar o efeito que deu a carequice. Se você ficou bem, pode até manter. Eu falei, ainda bem eu não fui demitida. A emoção de sua boca, ouvir
dizer, quero você. Quis responder, quis lhe abraçar, tudo falhou. Porém você me segurou e me beijou. Agora eu posso argumentar, se perguntarem o que é amar, é só olhar. Que delícia de Linda, papo, hein, né? Leãozinho? Ela é Fica com uma uma vontade de estar querida. junto nessas conversas. É muito Ai, que bom, né? delícia conhecer mais. E Agora olha, tem mais, né? Tem Parou mais, por aí? Tem mais, segunda parte, uma parte que a gente não conhecia da Fá Morena, que é a Fá Morena cantora. Que cantora, viu, gente? Daqui a pouco. Multitalentosa, né? Tá bom, maravilha. Daqui a pouquinho tem mais Fá Morena, então, aqui no Revista de hoje. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, meu amor. Até já. Bom, a gente sabe que quem tem acesso à cultura mexicana vê, né, Leãozinho, tão interessante como é que eles celebram realmente o Dia de los Muertos, né, lá no México. E através da cultura deles, a gente vê que realmente eles levam comida, né, pro Dia dos Mortos, levam até o cemitério, celebram realmente a vida daquela pessoa que teve essa passagem aqui pela Terra. Sabe quem vai contar mais pra gente sobre essa história? O jornalista Tiago Gomídia, tá na história, veja aí. Maravilhoso. Olá a todos e a todas. O Dia de Finados, gente, nasce oficialmente no catolicismo em 998, mas é claro que antes já existiam celebrações, ritos funerários e homenagens. Mas vamos para 998. Odon de Cluny, hoje considerado santo, era abade na abadia beneditina de Cluny, na França, muito marcado pela caridade, pelo estudo da religião. Em 998, sob forte influência dele, a Igreja Católica resolveu determinar um dia destinado aos que já partiram. Tcharam! Chegamos ao que nós conhecemos. E é impossível falar de finados sem pensar no México. Lá é uma data para relembrar com festa aqueles que já foram dessa para uma melhor, é o que a gente espera, né? Tem de tudo, até uma santa popular, digamos, um tanto quanto diferente. É a Santa Muerte, muito reverenciada em todos os cantos do México, em especial no Dia da Muerte, ou seja, no Dia de Finados. Ao redor dela sempre há oferendas, como rosas, muitas rosas, doces, cigarros, uma bebidinha daqui, outra dali. Na cultura popular mexicana, Santa Muerte é a protetora daqueles e daquelas que costumeiramente são ignorados, criminosos, prostitutas, a comunidade gay. Essa turma toda abraçou a santa, e não só, tá? Muitas outras abraçaram a santa, e é lógico que a Santa Muerte sofre com inúmeros preconceitos. De 1965 pra cá, o México já viu de tudo relacionado a ela. Ataques religiosos, procissões com milhões de pessoas seguindo. O México é um bom exemplo de país que faz uma festa para relembrar aqueles que já foram embora. E você, o que acha disso? Até a próxima! Con tu rebozo llorona, porque me muero de frío. Tapame. Adoro quando você participa aqui com a gente, querido. Obrigada mais uma vez, Tiago Gomídia, sempre enriquecendo a Revista da Cidade com o seu conteúdo. E falando em conteúdo, você pode ir lá no canal dele do YouTube, youtube.com/tá na história, porque lá ele conta tantas outras histórias pra gente, tá? Agora, falando em história, vamos ver que história que ele vai contar pra gente aqui? Bom dia. Bom dia, Rê. Tudo bem, Dan? Tudo bem, graças a Tudo Deus. jóia. Amei esse desafio. Balda foi lá e falou assim, ó, vamos fazer uma receita mexicana. Fica à vontade, pode escolher. E eu adorei porque eu amo tudo na culinária mexicana. Ah, eu gosto também, Rê. É uma culinária, para você ter uma ideia, a culinária mexicana foi a primeira culinária tombada como patrimônio imaterial do mundo. É mesmo? É, foi a primeira classificada como patrimônio imaterial do mundo, e aí depois tiveram outras, né, que vieram atrás, a japonesa e tal, mas a mexicana foi a primeira, né, e eles que legal. valorizam muito a culinária, Sim. inclusive a culinária do Dia de los Muertos, tá?
Tanto que eu trouxe uma receita típica, característica deste dia. Ah, é aquela que eles levam pro cemitério pra comer lá e tudo, exato. fazer aquela festa. Porque vira uma grande celebração mesmo, né? Perfeito, Rê. Pra Interessante, pra eles né? é um dia de celebração, né? É. Um pouco diferente do nosso, né? Que o Claro pessoal... que bate uma tristeza, porque quando a gente lembra, né, e Exatamente. sente a saudade, né, sente a ausência, mas é bacana que eles conseguem transformar isso numa grande Eles viram festa. a chave, assim, praticamente, Exato. né, do Legal. dia, e eu acho maravilhoso. E eles levam isso também pra culinária. Muito bom. Então a gente vai começar? Bora! Por qual? Conta aí. Então, a gente tem que falar o que a gente vai fazer, né? É verdade. Vem cá. Vem cá, porque a gente nem mostrou qual que é o prato ainda. E olha como tá bonita essa mesa, gente. Presta atenção. Adorei. Você tira esse, Você eu falou que tiro são esse duas. daqui. Onde elas Isso. estão? Porque tem 4 fechados aqui. Isso, tem 4 fechadas, Ah. mas são essas duas aqui, Rê. Eu tiro essa? Pode tirar essa daí. Então tá. 1, 2, 3 e... Uou! Ai, meu Deus, eu amo isso! Você gosta, menino, né? Que delícia! Você trouxe o burrito! Trouxe, Rê. Que espetáculo! Fiz prato salgado, um Ah. prato classicíssimo da culinária mexicana, que são os burritos, né? Da culinária Tex-Mex, por sinal, né? Que o burrito, ele tem esse nome porque ele era vendido em cima de burros. Eram os caras que faziam as que legal. tortilhas, ficavam ali pro pessoal nas fronteiras mexicanas vendendo o burrito Burrito. para quem tava ali atravessando, Tá, né? e aí você trouxe uma sugestão de recheio. Isso, um recheio. Dá pra ser feito de várias formas papum. diferentes, né? É bem facinho de Esse é fazer. aquele simples pro feriado mesmo. Exatamente. E esse pão econômico. maravilhoso. Muito bonito, né, Rê? Esse daqui Lindo. é um pão muerto. Ah. Que eles falam que é um pão super característico deste dia. Aham. Né? E ele tem vários ingredientes, vários temperinhos que dão uma diferenciada Tá. nessa massa do pão que eu adorei fazer. Legal! O nome dele é Pão Muerto? Pão muerto. Que bacana! Tá? Ele é E ele fica delicioso. bonito mesmo. Ele fica lindo, Rei. É uma massa super fácil de fazer. Tá. E eu achei também a super coringa que você pode adicionar, agregar vários outros ingredientes. Você vai começar Nessa por qual, massa. então? Pelo burrito ou pelo pão? Vamos começar pelo pão, Rê? Vamos. Tá? Só pra mostrar pro pessoal de casa o que eu fiz, tá? Ele tem alguns passos, tá bom, galera? Da gente fazer. Vou pegar aqui uma colherzinha. Bom, primeiramente a gente precisa começar fazendo o fermento, tá certo? Aqui eu tenho o fermento químico, fermento É o biológico, biológico. mas é o seco, né? Tá. Tá. Fermento de pão, fermento biológico seco. Vou agregar aqui, ó, a aguinha e fazer uma esponja, tá, pessoal? Isso aqui, acho que vem uma galera aqui que faz pão, né? Tem um moço da padaria ali perto de casa. Sim, o Zé Marcos, O Zé maravilhoso. Marcos, então, eu acho Ele que já ensinou acredito- algumas vezes a esponjinha. Né? Algumas massas precisam, outras não, né? Agora, Exatamente. esse, no caso, o fermento seco, eu poderia substituir pelo fresco, se Pelo- a pessoa só tiver o fresco em casa? Isso, só que aí o fresco você multiplica por 3, né? 3 vezes mais, né? Três vezes mais E a a forma de fazer a quantidade. esponja é igual ou precisa Igualzinha. colocar um pouquinho de açúcar? Não, então, você precisa colocar um ingrediente que o fermento consuma e ele se multiplique. Tá. Né? Pode ser ou açúcar ou farinha de trigo, Ah, tá bom. tá certo? Legal. Aqui, ó, misturei água morna, tá bom, pessoal? Pra gente ativar o fermento, tá? E coloca a farinha de trigo. Ele gosta de um calorzinho, né? Isso, ele gosta porque nada mais é do que um organismo, né? Um organismo vivo que gosta de calor para se reproduzir. Que tá quietinho lá, você vai lá e acorda ele, né? Perfeito, Rê. Olha só, coloca até formar Uma massinha. uma pastinha. Isso, tá? Ó. Aí, formou essa massinha, ele precisa fermentar, descansar, tá bom? Ó, o Toninho pegou, ó, formou essa massinha, ele precisa descansar. Eu coloco dentro do micro-ondas, Rê, tá, ó? Porque o micro-ondas, ele mantém a temperatura, é um ambiente seco, Não vai ter golpe de ar, né? não vai ter golpe Como de diria ar, minha avó. exatamente, ó. E aí ele fica assim, ó, bonitinho, pra gente fazer. Aqui ele já cresceu. Quanto tempo você deixa no Isso, micro-ondas? meia horinha, Rê. Meia horinha tá bom? Meia horinha. Olha como ele já tá aerado. Sim, ele fica Acho iradinho. que dá pra ver, fica né? Ó. legal. Tá vendo as bolinhas dentro dele? Ó, que interessante. Tá bacana deixar dentro do forno, ele desligado, ou dentro do micro-ondas. O importante é não ter entrada de ar, mudança de temperatura, tá, Tá, certo? tá bom. Nosso fermento pronto, agora a gente vai fazer a massa do pão, tá certo? Massa do pão, Rê, ela é simples também de fazer. A gente primeiro vai misturar aqui, ó, farinha de trigo. Não vou colocar ela inteira, tá certo? Na medida. A medida tá dando 2 xícaras. Aqui eu porcionei umas 3, porque depende do tamanho do ovo, da quantidade de líquido que tem. Tá Tem certo? que Sempre deixa um pouquinho ir a mais sentindo ali. a massa, né, Pra ir Dan? sentindo a massa, beleza, gente? Tá bom. Aqui vai o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga em ponto de pomada na massa. E agora a gente vai agregar
esses dois ingredientes, rapidamente, ó. Tá? A manteiga em ponto de pomada, ela dissolve rapidinho, tá? E essa manteiga, ela vai dar uma cremosidade também na massa, vai adicionar uma gordurinha nela, tá certo? Ó. Eu adoro massa com manteiga, porque Isso. ela traz esse sabor também, né? Aqui eu tô Aqui utilizando... nesse caso vai ficar doce, né? Mas a gente consegue perceber, fica uma massa mais amanteigada, Fica né? bem mais amanteigada. Aqui eu tô utilizando a manteiga, mas você pode utilizar a banha de porco também, tá, Rê? Ah, tá. Agora eu vou colocar as gemas, mais ou menos 7 gemas, tá? E 2 ovos inteiros, tá bom? Aí, para aromatizar a nossa massa, Rê, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui uma colher, raspas de laranja, mas pode colocar limão siciliano, toranja, tá? Alguma fruta cítrica. Pode ser a essência, caso a pessoa não tenha. A essência da laranja, né, que já vende naqueles potinhos pequenininhos, né? Aqui. E aqui, Rê, o que que é? É uma água de anis. Água de anis? Isso, você pega um pouco de água fervente, coloca no anis estrelado e fica como se fosse uma infusão, tá certo? Aí coloca uma colherzinha de sopa, 2 colherzinhas de sopa, depende de quanto você gosta de anis, tem gente que gosta um pouco, tem gente que Faz gosta... como se fosse um chá, então, né? Isso, uma infusão, ó. Coloca um pouquinho de água de anis. Essa água de anis, ele vai trazer também toda uma especiaria para esse pão, tá certo? Ó, agora a gente vai agregar com uma espátula mesmo. Não precisa nem mexer tanto na mão, tá, pessoal? Você não precisa sovar a massa, ele é um pão bem levinho, sem ter que você ficar sovando, tá certo? Bom. Vocês vão ver que é bem bacana essa receita, ó. Quem Agreguei tiver a aqui os macera ovos. pode fazer na macera? Pode fazer, Rê, Quem sem tiver problema aquela nenhum, mas máquina não é mais necessário, fortinha, tá? né? Não Não é precisa. necessário, você não precisa desenvolver o glúten dessa massa, tá bom, pessoal? Aqui eu vou colocar o nosso fermento, ó. Já ficou bem Tá bem ativadinho bem já. ativado, perfeito. Tá? E Vai agora a mexendo. gente agrega todos os líquidos nos nossos produtos secos, tá certo, Rê? Certíssimo. Aqui, o que acontece, pessoal? A gente tem que mexer, ó. Ele vira uma massa homogênea, tá bom? E essa massa, o ponto dela, da quantidade de farinha, é quando a gente coloca o dedo e não gruda a massa no dedo, tá certo? Tá. Olha só, não precisa ficar colocando na masseira, tá, Rê? Nossa, na é própria verdade. mão, ó. E Já fica- agregou tudo. E já agrega tudo, ó. Vou mostrar aqui pra vocês de casa, ó. Tá vendo? E esse é o ponto da massa já ou você vai colocar um pouquinho mais de farinha? Ó, Ela fica bem úmida mesmo. ficou úmida, grudou no dedo. A gente vai agregando farinha Ah, até, tá. até não grudar, tá certo? Tá. Coloquei mais um pouquinho. Mas dá pra ficar direto na espátula mesmo. Na não espátula, precisa gente. colocar na bancada, não precisa amassar o colocar, pão. você não precisa nem fazer muita força para fazer essa massa, tá certo? Porque tá parecendo mesmo massa bem levinha, né? Bem Ela é fofa. super leve. Rê, você vai ver. Gostosa. Eu comi um pedacinho lá em casa, né, para experimentar, porque eu nunca tinha feito esse pão. Né? Esse desafio também é legal, porque tem algumas receitas que eu nunca fiz na minha E vida. você tá começando a conhecer também, Exato, né, gente? Não é que a gente tá, né, fazendo gastronomia que a gente E você vê que como acaba sabendo gastronomia de também é tudo. um estudo, né, Dan? Ó, Estão sempre estudando coisas novas, estudando as regiões, os lugares de onde vêm as receitas. Tá, Tá? já não tá grudando mais. grudou mais o dedo, Tá bom. já está excelente. Agora o que precisa fazer? Ah, Fermentação, tá certo? Deixa uma meia hora, ele também no ambiente seco, pode ser dentro do forno desligado, dentro do micro-ondas, coberto com um pano ou um plástico filme. dessa E- forma aqui? Isso, e dessa forma aqui, ó. Aqui, Rê, o que aconteceu? Eu coloquei, vocês podem ver, ó, um pouquinho de óleo. Ah, eu ia Tá perguntar certo. por que você parou esse óleo. Então você agregou depois. Isso. Ah. Mexi aqui, passei para uma outra forma com um pouquinho de óleo para não grudar a massa, porque ela continua úmida, tá certo? Mas aí ela vai fermentar ainda e você não... Por quanto tempo agora a gente deixa Meia assim? hora, Rê. Meia hora também. Tá. Isso. Meia horinha, só vou tirar aqui, ó, pro pessoal de casa ver. Foi. Ó. E a massa fica muito bonita, tá Ela certo? lembra um pouco a massa de panetone, porque quando a gente Lembra um coloca pouquinho. frutas, você colocou as raspinhas de laranja, Sim, lembra que também bastante. a essência do panetone tem essa coisa cítrica também, né, Dan? Lembra bastante, tá? Se você quiser Gostoso. agregar também aquela essência de panetone, fica legal. Também fica legal, né? O que você tá procurando? Aqui, ó. Ah, você já pegou. Ah, peguei. Foi, ó. Aqui, gente, o que eu vou fazer? A minha massa tá assim. Eu vou pegar um pouquinho do óleo e passar na minha mão, também para minha mão não grudar na massa, Rê, ó. Olha só como ela tá fermentando bonitinho.
Foi. Então não é aquela massa que solta totalmente da mão, né? Não pode nem soltar, Rê. Tá. Tá certo? Ela tem que ficar um pouquinho grudentinha, né? Fica. Lembra um pouquinho, uma massa que é assim, é massa de esfirra, Rê. Ah. A massa de esfirra, quando fermenta, ela fica exatamente assim, ó. Aqui, pessoal, o pão já tá quase pronto. Tá, ó. Ah, mas é assim, Gente, que chefe? massa Não legal. precisa sovar. Do não jeito que ela precisa. cai, ela fica. Ela fica. A gente Rê. não precisa ficar modelando ela. Eu separei, aí é uma coisa que você pode fazer à parte, tá certo? Eu separei um pouquinho da massa, tá, ó. Aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho da minha massa que eu preparei aqui. Essa aqui tá com mais um pouco de farinha ou não? Não tá. É que ela Não? ficou descansando um pouco mais. Essa aqui eu fiz ontem, tá? Parece estar mais sequinha. Não. Essa aqui eu fiz ontem. Ah, aí, é que ó. ela criou uma casquinha mesmo. Ela que cria ter uma ficado- casca, pessoal. É. Ó, aqui eu posso mais um pouquinho de óleo na mão e eu vou fazendo como se fosse umas gotinhas na minha massa. Ah, eu vi que ele tem umas bolotinhas assim, Isso, né? isso daqui, gente, é como se fosse umas lágrimas, tá? Essas bolinhas de massa servem muito como lágrima. Tradicionalmente, como enfeite, podemos dizer assim, desse pão, a decoração dele. Exatamente. Eles já fazem isso. Eles Que colocam lágrima, interessante. eles colocam ossinhos. Se você quiser fazer bem fininho, Em formato de ossinho. em formato de ossinho, tá? Caveirinhas, enfim, o que quiser colocar. Exatamente, ó. Legal. Agora, pessoal, vai assim pro forno, chefe? Não vai, tá bom, gente? Assim, mais meia hora fermentando. Ele vai praticamente dobrar o volume, tá certo? É que aqui para não ter que ficar fazendo muita A gente massa... não tem esse tempo. Tá, não tem esse tempo. Mas colocou na forma, colocou as gotinhas, aí a gente vai mais meia hora de Mais fermentação. meia hora depois que vai pra forma. Exatamente. Meia hora de fermentação, ele vai dobrar de volume, dobrou de volume, forno 180 graus. E as frutas entram que hora? Vou mostrar pra você, Legal. tá? Depois do forno, então? Não, tiramos aqui da fermentação, tá? Imagina que isso aqui dobrou de volume, aí a gente coloca os ovos, Ah, ele é só por cima. Isso. Ela não vai dentro da massa. não vai dentro da massa. Então vamos a gente supor que pincela. cresceu. Isso, gente. É que Já senão passou essa meia hora. acabar Editamos. fazendo muita massa e acabar sobrando muito, tá, Claro, pessoal? você tem razão. Somos Açúcar. contra o desperdício. E as frutas cristalizadas, tá? Esse açúcar vai dar aquela caramelizada por cima, que Vai, delícia. E as frutas vão antes de ir pro forno, então. exatamente, antes de ir pro forno, tá Legal, certo? Dan. Aí, colocou no forno, mais ou menos uns 40 a 50 minutos, forno 180 a 190 graus, pré-aquecido. Até porque se colocasse as frutas antes dessa segunda etapa da fermentação, ele não ia deixar crescer, porque ela ia pesar, né? Bravo, perfeitamente. Entendi. Legal, Dan. Tá bom? Quanto tempo, então, de forno? De 40 a 50 minutos, forno de 180 a 190 graus. Vou pegar aqui para vocês verem. Olha que belezinha, gente. Olha como ele cresce Uma no massa forno só- depois. Uma Lindo. massa, pessoal. Uma massa dessa receita eu dividi em duas. Aí eu fiz 2 pães menores, tá? O que tá ali na bancada, a que tá ali na mesa, é um pão maior. O que Aquele tá é uma cortadinho, receita só. Isso, uma receita só. Tá. O que tá cortado eu dividi em 2. E ficou esse daqui. Olha o tamanho dele, gente. Lindão, hein? Fica lindo, né? Nossa, e rende bastante, adorei. Rende bastante, Rê. Nossa, que vontade de comer esse pão. Mas que eu vou vou deixar fazer, só ó. pro final. Enquanto você se organiza ali, eu dou um recadinho e já venho pra segunda etapa. Fechou, a gente tem os burritos bem rapidinho. O Que pessoal é vai gostar. fácil e gostoso, com toda certeza, para você resolver esse dia, né, gente? Feriado a gente não quer trabalho, né, Leãozinho? Queremos tranquilidade na cozinha e comer bem, né? Uma comida gostosa. Bora pra cozinha que tem a parte 2 hoje do desafio. São 2 receitas, então ele trouxe uma outra salgada agora e bem prática, É né? isso mesmo, Real. Boa, é o burrito. Isso, desafio 1, desafio 2. Agora que é a segunda receita. Podia ter pego uma infinidade de receitas mexicanas para fazer. Monte. Eu quis fazer aqui com o burrito por quê? Porque é econômico. Sim. Né? E a criançada adora, você consegue fazer, né, de monte assim. E o é pessoal gosta. prático, você não precisa necessariamente investir naquela massinha do burrito que é um pouco mais cara, que Nada, tem naquele você cantinho. Compra aquela ali, a clássica. Aquela que fica perto da padaria, no Gente, mercado, sabe? essa daqui, ó. A gente não pode falar marca, até porque Exato, tem ó. tantas outras hoje. Mas nada mais é do que uma tortilha também. Muito fácil. Só que num tamanho menor, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Pra você virar o burrito, ele tem um segredinho, tá certo? Mas vamos lá. Aqui tem uma massa de tortilha, daquela bem tradicional. Aqui eu tô utilizando Essa queijo... é aquela que pode virar pizza, pode virar tanta Isso, coisa. vira tudo. Crepe, o que você quiser. Isso aqui né? é tão prático, né? É muito ter em versátil, casa. gente. A gente tem que ter. Que eu vou colocar alface,
tá? Pode ser americana, crespa, tá bom? Aqui o franguinho, o que eu fiz? Peguei peito de frango, tá, ó. Peito de frango, temperei com sal, pimenta, tá certo? E dei uma leve grelhadinha na frigideira, tá bom? Tá. Tem gente que já vai ter lá um filé de frango grelhado na geladeira, pronto. Ou até Sim. mesmo uma sobrecoxa que sobrou do almoço de ontem. Ou uma carne carninha moída. Uma carne de panela, você vai lá, desfia, resolve. Gente, tudo cabe aí dentro. Ah, tem aqui um cogumelo que tá refogado. Cabe tudo, né? Vai tudo, gente. Fica uma delícia. Qualquer tipo de recheio vai muito O bem. importante é resolver a fome, né? Exato. Aí aqui, o que que é? É um sour cream meio que rapidão, O que você fez? tá? Misturei creme de ricota light com sal e limão. Ah, que legal. Mais nada, tá, pessoal? Super prático. Você compra aqueles creminhos de ricota já prontos, né? E aí vira um sour cream. Sour cream, ele ainda vai um pouco de iogurte. Tem gente Se que a põe pessoa creme tiver de um leite. iogurte em casa, é só pingar um limão em cima e pronto também. já Vira era. um sour cream, fica uma delícia. E esse nosso... Limão e sal, né? Esse nosso sour cream, ele vai ser uma cola Pra fechar. pra fechar, Rê. Ah. Tá, ó. Colocamos a mussarela, o frango, o alface e ali o sour cream. Aí, ó, falar pro Toninho vir aqui, ó, bem bonitinho pra vocês verem, ó. O que que eu vou fazer pra fechar o burrito, ó? Eu fecho uma aba dele, mas não atravesso tudo, tá vendo? ó? Tá. E aí eu venho com a parte de trás fechando uma bolsa, ó. Enrolando. Enrolando ele, ó. Aham. Ó a nossa colinha. Ó, ó. Maravilha, gente. E Que fica o burrito. fácil. Aí aqui, ó. Ah, vem pra frigideira. Isso, só pra dar uma leve grelhadinha. Uma esquentadinha. Foi só eu ligar, ligar é aqui. bem rápido, Rê. Tá? Deixa em quanto aqui? O Leãozinho falou que quer um. Ele me confessou que gosta também de burritos, né? Quem não gosta, me fala. Fazer aqui pro Leãozinho, bem simples também, pessoal. Tá certo? E esse daqui, ó, você pode fazer pra criançada lá, viu, Rê? Nossa, faço sempre. Eles amam comida mexicana. A gente faz chile direto. Chile. É. Junto com Aí os a gente nachos, compra o que que você faz? aquela taco shell, né? Que eles Uhum. vendem também aquela durinha, que eu acho uma delícia. Ou só os nachos mesmo. Ai, a gente se diverte fazendo comida mexicana. é tão Ou bom, até né? mesmo com esse. Gente, eu quase falei a marca. Porque virou, tipo, as outras coisas, Virou, né? virou. Tipo a esponja de aço, Sim. tipo a lâmina de barbear que vira a marca. Goma de mascar. Foi quem inventou primeiro. O que a gente vai fazer, né? Quem pôs no mercado primeiro. Prontinho, Rê. E é muito importante essa parte da colinha realmente pra ele não Pra parar ali, né? desgrudar. Rê, E tá gostoso, tá bombado, né? tá bombado? Miséria pra quê, né, Dan? Fica bombado. Rê, o que que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu pegar um guardanapo. A gente já pode cortar o nosso pão pra mostrar pro pessoal de vamos ver. casa. Eu quero Enquanto ver se tá falou ali, que ele ó. fica fofinho, né? Sim, ele Vamos fica conferir isso fofinho. de perto. Foi, perfeito, ó. Vem pra cá, aqui o nosso pãozinho. Gente, ele tá muito bonito. Como ele fica dourado, né? Fica dourado, tá? Lindo. Muito por conta do açúcar que a gente colocou nele também, tá? Olha lá. Vou pegar aqui uma faquinha de pão. Ele vai ter uma crocância em cima Vai, ó. por causa desse açúcar, né? Ó, Ai, tá dando até pra ouvir. E olha essa massinha dentro. Gente. Eu imaginei que ele fosse ficar bem amarelinho por causa das gemas. São muitas gemas, né? muitas gemas. Olha só. Olha que pão Não fica bonito. embatumado, tá? Porque ele criou aqui, né, a fermentação. Posso começar pelo pão, então, a comer? Óbvio que pode. Enquanto esquenta, vou fazer o contrário. Vou começar pela sobremesa. Pelo doce. Começa pelo doce. Cortar aqui um pedacinho pra Enquanto você. esquenta aqui, Olha, eu vou tá quentinho que eu aproveitando. deixei no forno pra dar uma esquentada, tá bom? Nossa, gente. Esse eu quero provar pontinha também. Porque esse é aquele pão tão gostoso que até o crocantinho de fora não precisa tirar a pontinha, Ó. viu, Aqui, Dan? ó, pronto, coloquei a pontinha. Ó, primeiro eu vou mostrar a maciez, tá? Tá. Porque essa, imagino que é uma grande curiosidade do pessoal de casa também. Olha aqui, ó. Olha isso. Olha a maciez desse pão. Gente, e tá morninho ainda. Moninho. Isso daí o pessoal de casa vai amar fazer. Muito bom. Muito bom. Gente, que pão gostoso! Delicioso, né? Nossa, é muito gostoso mesmo. É. Ele é seu muito Baldassar. saboroso e a massa é Leve, top não é leve? leve, derrete na boca. Derrete na boca, gente, muito porque a gente não desenvolveu o glúten da farinha, tá certo? A gente não trabalhou com esse glúten. Deixa eu pegar essa casquinha aqui, ó. Eu falei que eu queria casquinha, ó. Deixa eu pegar, eu comi A casquinha. bolinha, essa é uma lágrima, É né? uma lágrima, uma lágrima. Ih, peraí que abriu. Bom? Aprovado? Lembra até um brioche. Lembra um briochinho. Então macio. Ó, E agora com... deixa eu cortar. Ó.
Olha isso, gente. Cortar pra turma em casa ver. Cortei até o fim. Olha isso. Ficou? Ó. Top, hein? Ó. Ai, que espetáculo, Dan. Aí você pode mergulhar, eu trouxe até um guacamole ali, você pode mergulhar ele no guacamole, pode colocar... Você tá falando meu nome, meu sobrenome, tá falando tudo que... Eu não gosto, eu amo. Guacamole eu faço em casa, já incorporei como prato da minha vida, Prato assim. da vida. Toda semana tem guacamole em casa. eu amo guacamole. Seja no fim de semana, às vezes eu troco um jantar por uma guacamole e fico chuchando torradinha lá. Gente, eu sou apaixonada por isso tudo. Olha lá. O rito não tem muito erro, mas é delicioso. É delicioso, gente. E esse sour cream que você colocou, deixou molhadinho? Isso, deixa uma olhadinha, ele equilibra tudo, né? Todos os recheios que a gente colocou. Pra variar, você arrasou, menino. Ah, tamo junto. Como sempre. Que delícia, com 2 receitas, uma melhor que a outra. Tá até difícil dizer qual tá mais gostosa. Por isso o convite é, faça as 2, né? E aí todo mundo Não em deixa casa pra vai uma ser só, feliz. faça as 2. Já era. O do Leãozinho tá aqui pra ele comer daqui a pouquinho, né? Tá Mas antes, ó, você vai olhar para a lente da verdade de Toninho. O que vem lá, Baldassari? Se liga que agora o desafio é pra você, hein? Conta. Meu querido Balda, estamos já chegando o quê? Nas férias, né? E nas férias nada melhor do que viajar, né? E na viagem você já pegou aquele hotelzinho, Rê? Sabe aquele hotelzinho que tem aquele café da manhã gostoso? Ai, amo! O café da manhã de hotel, aquele café da manhã que é nós contra eles, né? Porque já tá incluso, é a gente contra o hotel, meu amigo. Sim. Ali você A gente come tem que dar até... preju. Dá prejuízo. E eu quero que o Balda venha aqui e traga 3 receitas de café da manhã. Tá? Mas de café da manhã de hotel. Sabe, pode ser aquele ovinho mexido, mas o ovinho mexido cremoso, gostoso. Aquele que é molinho, que a gente não sabe, que acha que tá mal passado, mas na verdade é assim mesmo. Exatamente esse. Tá dando algumas ideias aqui, hein, Balda? Tá ficando fácil pra você assim, hein? Tá bom? Quero só O ver que se ele vai quiser? conseguir. O que ele quiser. Tá Tá. livre pra fazer essa daí. Como eu me dou bem com esses desafios, gente, eu adoro. Quando ele falou assim, ó, comida mexicana, eu falei, pronto, já me dei bem. Agora você vem e fala, café da manhã de hotel, pronto, me dei bem de novo. Quem passa melhor aqui é a Regiane, né? É verdade. Ah, eu como bem, como direitinho. Meu querido, obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E aí o pessoal em casa que se vire pra escolher qual é melhor sempre, né? Porque Vamos Eu ver sei que- se eu consigo ultrapassar o Balda. é pedreira, né? Não é fácil, não. Um beijo, meu querido. Ó, Obrigada, gente, bom feriado. me siga lá arroba nas redes sociais. nas redes. Cadê? Arroba chefe Danilo Galhardo. Tô esquecida hoje, né? Não, imagina. Arroba, Chefe Danilo Galhardo, só seguir lá no Instagram. muito bom. Valeu, Rê. Um beijo, meu querido. Beijão. Até. Agora a gente vai bater um papo muito interessante no programa de hoje, especialmente neste dia. Mas antes eu convido você a assistir um VT que fala justamente sobre a diferença entre luto e melancolia. Veja aí. Hoje no Revista da Cidade vamos falar sobre a diferença entre luto e melancolia. Qual a importância do luto em nossas vidas? Será que é verdade que precisamos passar pelo luto para seguir em frente? Embora geralmente associado à morte, o luto para o psicanalista austríaco Sigmund Freud é uma reação à perda, não necessariamente de um ente querido, mas também algo que tome as mesmas proporções, como por exemplo, um término de relacionamento ou a perda de um emprego. Sendo assim, algo natural que vivemos em vários momentos de nossas vidas em diferentes intensidades. Mas e a melancolia? Seria a dificuldade de aceitar a perda quando não conseguimos seguir em frente? O cineasta espanhol Pedro Almodóvar nos mostra em 2 de seus filmes a vivência do luto e da melancolia. Em Tudo Sobre Minha Mãe, encontramos com uma mãe que enfrenta sua maior dor, a perda de seu único filho. ¡Hijo mío, por favor! ¡Hijo mío! Vive o luto e consegue a partir daí mudar os caminhos de sua vida e ter forças para seguir. Já no filme Julieta, a personagem principal, tomada pelo sentimento de impotência diante de suas perdas, adoece e não consegue seguir, afunda em uma melancolia profunda. Entristecerme. Y yo no tenía fuerzas para preguntar. O que pode acontecer quando não vivemos o luto por nossas perdas? Como perceber que estamos em estado melancólico e o que precisamos de ajuda? São essas e outras perguntas que vamos esclarecer agora.
Assunto super importante para a gente conversar num programa de hoje, né? Num dia como o de hoje, em que muitos sentimentos muitas vezes vêm à tona. Por isso a gente está recebendo a Isabela Guedes, que é psicóloga especialista em luto. Seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, a gente pode dizer que o luto, existe várias etapas de luto em que a gente pode passar, ou realmente é sempre uma incógnita, não existe um roteiro, cada um vai viver esse momento de uma forma diferente? Bom, os estágios do luto, né, como muitas pessoas costumam dizer no senso comum, é uma parte do estudo do luto importante, mas atualmente a gente não trabalha muito com essa ideia de estágios, justamente para a gente não criar uma normativa de que todo mundo vai ter que passar por aquelas etapas da mesma forma e naquela sequência. E que, portanto, quando chegar no final da última, né, do último estágio, da última etapa, o luto vai ter acabado. A gente atualiza essa informação, né, para a gente poder dar mais condição dos enlutados viverem esse momento, porque o tempo é um fator muito delicado numa experiência de luto, né? É um fator muito pessoal, tem muitas outras circunstâncias envolvidas que não ajuda a gente a pensar no luto como um estágio que vai acontecendo um depois do outro. Vários sentimentos acontecem e estão dentro disso que é chamado estágio, né? A gente sente tristeza, a gente sente raiva, a gente fica indignado, a gente se pergunta por que aquilo aconteceu, a gente em algum momento se dá conta de que é verdade, essa pessoa não vai mais retornar, mas isso vai acontecendo, vai e volta, vai lá na frente, volta atrás. O chorar é muito importante, né? Quer dizer, tem gente que não consegue chorar no primeiro momento e tal, mas, quer dizer, o ato de chorar, quer dizer, é importante para poder se despedir, não é? Pelo menos eu tenho essa sensação. Se você não chorar tudo que você tem que chorar, alguma coisa vai ficar presa ali dentro. Vai ficar meio pendente, né? O choro é uma expressão de uma emoção, né? A gente ouve muitas pessoas dizerem, num processo de luto que às vezes já está mais adiante da perda, muitas pessoas perguntam, mas você ainda chora até hoje? Como se o choro também tivesse um tempo para acontecer, né? O choro pode vir em qualquer situação que lembre aquela pessoa que foi perdida. Então, né, já que a gente está falando aí de finados, o dia do finados é um dia onde as pessoas podem chorar, por exemplo. A cultura autoriza esse choro, né? Mas tem pessoas que vão chorar mais, tem pessoas que vão chorar menos. Não necessariamente ele é um medidor, mas ele é uma forma de expressão de emoção, né? Não só de tristeza, muitas vezes também tem pessoas que choram de alegria em outras circunstâncias, mas eu acho que sim, né? Assim, se a pessoa possibilitar uma pessoa falar da perda, contar o que ela tem necessidade de contar, muitas vezes o choro é uma forma de comunicação também, né? Então, acho que é importante a gente, no luto, o que é importante é a gente saber ouvir. Assim, mais do que o que a gente fala para um enlutado, é o que a gente pode escutar. Tem uma escuta empática, né? Da história de um enlutado. Um enlutado quer contar a sua história. Um enlutado quer contar a história da pessoa que ele perdeu. E falar, para essa pessoa falar faz parte do processo de, eu não vou chamar de cura, né? Porque o sentimento vai sempre existir, né? Essa saudade e tudo mais. Mas faz parte desse processo de aceitação também, dessa situação nova? O falar ajuda a elaborar, né? Porque ali, o enlutado, né, ele tem uma necessidade de preservar a memória da pessoa que ele ama. Por isso, existem os rituais, por isso os rituais facilitam que aquela história seja compartilhada com a comunidade. Pode ser a comunidade religiosa, pode ser a comunidade familiar, pode ser no clube que você frequenta, não tem lugar para isso acontecer, né? Então, o falar possibilita que o enlutado cumpra esse papel, digamos assim, que ele tem com aquela pessoa que faleceu, de continuar levando
a história daquela pessoa à frente, né? Honrando essa história que essa pessoa construiu. E é interessante, né? Porque você falou assim, o importante é escutar. E a gente vai muito preocupado, quando a gente vai para um velório, a gente vai muito preocupado em falar. Né? O que eu vou falar para aquela pessoa? O que eu vou falar? É estranho isso. É uma pergunta muito comum. Mas o que eu falo para essa pessoa? E como muitas vezes as pessoas não sabem o que falar, elas não abrem espaço para o outro falar, né? Porque se a pessoa me disser isso, o que eu vou responder de volta? E muitas vezes ela não precisa responder nada. Muitas vezes ela precisa, né, ouvir. E se ela não sabe o que ela, né, precisa dizer, talvez ela possa perguntar para a pessoa, né? Assim, as pessoas também não perguntam o que você está precisando, como é que eu posso te ajudar. Às vezes as pessoas precisam de algo muito do dia a dia. Elas precisam de alguém para estar com elas na hora de conversar com uma criança, por exemplo, se a casa tiver uma criança. Elas precisam do apoio, então pode ser um vizinho, pode ser alguém da comunidade da escola. Pergunta, né? A gente sempre orienta assim, pergunta para um enlutado. Muitas vezes só a presença, né, já faz uma diferença enorme, né? Só estar ali. Estar ali, né? Porque dependendo das circunstâncias da perda, tem perdas que têm circunstâncias mais difíceis, tem perdas que têm circunstâncias, eu não vou dizer mais fáceis, né? Mas é fácil, né? Assim, inclusive tem uma questão aí que a gente está pensando sempre em um ser humano que a gente perde. Mas existe hoje a questão do pet, né? Do bichinho que a gente perde. E que parece que a gente tem vergonha de chorar por aquela perda, né? Por não ser tão importante quanto um ser humano. Né? Interessante você entrar nesse assunto, né, Leão? Porque quando a gente fala em luto, a gente pode sim colocar o luto diante de outras situações da vida. Porque o luto a gente pode viver diante de qualquer perda que a gente tenha, não necessariamente só de uma pessoa. Quando a gente fala da perda de uma situação, de um emprego, uma mudança de cidade, uma mudança de casa, em situações que parecem mais leves, né? O fim de um relacionamento. Sim. Tudo isso pode ser vivido dentro a gente pode colocar dentro de um espectro de luto? Sim, acho que é uma boa palavra pensar num espectro de luto, né? O luto, ele pode acontecer em função da morte de alguém ou de um pet, né? O que hoje já é muito comum a gente ver, principalmente nas grandes cidades, os pets têm um lugar na vida das pessoas de família, né? Então, acho que isso precisa ser respeitado também, porque a cultura, ela vai, de alguma forma, dizer por quem que eu posso chorar mais ou por quem que eu devo chorar menos, né? Assim, como se regrasse o que a gente sente. Como se, né, assim, tivessem, acho que categorias de valor, de quem é mais importante, quem é menos importante, por que que a cultura vai valorizar algumas perdas e outras ela vai dizer que tem menos valor, e colocando essas pessoas, muitas vezes, num lugar de não ter o seu luto reconhecido, o que é ruim para o processo de luto. Isso faz parte da cultura do humano, de colocar o ser humano como o ser mais importante, o centro de tudo, né? Um egocentrismo do humano mesmo. A pet é muito, e você estava, né, contando aqui no início, a gente estava aqui batendo um papo, falando dos seus amigos, por exemplo, de amigos, né, que são perdas importantes muitas vezes, e que a cultura diz, mas nem é família. Isso, assim, cai muitas vezes nessa afirmativa, como se fosse banal, né? Como se isso fosse o mais importante, né? Mas tem muitas relações importantes. Por exemplo, eu vivi uma coisa estranhíssima na época da AIDS, eu tinha acho que 28, 29 anos, aquele boom da AIDS, e todos os meus amigos, os que sentavam em volta de mim no jornal onde eu trabalhava, os meus amigos do teatro, todos se foram. Então eu perdi a referência. Eu ia falar assim, você lembra aquele filme? A pessoa não estava mais, entendeu? Que viu comigo aquele filme ou leu aquele livro. Sim. Então era uma coisa, um luto estranho, né? Porque parece que era uma ausência total em volta de mim, né? Sim. Foi muito dolorido. Sim. Agora a gente está vivendo esse luto coletivo, vamos dizer, né? Por causa do Covid, né? Sim. E parece, não sei se eu estou certo, mas parece que metade da população, uma parte da população, está negando esse luto. Não sei se é uma sensação que eu estou tendo, né? Acho que a gente tem aí
uma situação semelhante a essa que você descreveu, de muitas perdas, né? Perdas múltiplas, famílias que perderam muitas pessoas. E isso é um dificultador desse processo, né? E, assim, acho que a negação do momento se dá em função de muitas dinâmicas. Talvez seja a forma como as pessoas conseguem lidar com o tamanho, né, com o volume de enlutados que nós temos hoje, levando-se em conta o número de mortos. E aí acho que também, né, voltando à sua pergunta, não é só por morte que a gente se enluta. Por morte, vão ser situações diferentes do que se você perder o emprego, se você mudar de país. Muitas vezes você pode mudar de país indo em busca de algo que você deseja. É diferente, por exemplo, de um refugiado que muda de país e que precisa abandonar sua família, seus pertences, a sua cultura mesmo. A sua cultura, e que aí é um outro Deixa processo tudo de pra trás, luto, né? Sim, né? sim. Não é por morte, mas tem um outro impacto de uma mudança de país, né? Que teria uma pessoa, por exemplo, que vai trabalhar num lugar que ela quer. Tem também perdas, né? Você vai deixar sua família, você vai deixar seus amigos, seus costumes. O luto é um processo de adaptação que vem, né, após uma mudança. Onde o acolhimento é muito importante. Muito Essa importante. rede de apoio, né? Sim. E de repente você descobriu uma forma de lidar com aquilo, né? Fazendo alguma coisa também pode ser muito interessante. E essa é a história que eu quero compartilhar com vocês agora, convidando a Marcela Lim, que é jornalista e autora do livro O Balão do Vovô. Ela está com a gente aqui nessa conversa muito interessante. Olá, Marcela, seja bem-vinda ao Revista, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Regiane, obrigada pelo convite. Achei muito lindo isso que você fez, porque ao mesmo tempo você conseguiu encontrar uma forma de viver essa perda em família, expressando isso, né, e deixando ao mesmo tempo um legado, inspirando muitas outras pessoas a celebrarem a história daquela pessoa querida que se foi. Conta um pouquinho a respeito desse projeto, como é que surgiu essa ideia? Então, eu nunca tinha tido perdas próximas até 2020. Em 2020 a gente já estava nessa pandemia, né, que já abalou todo mundo. E eu perdi em menos de um mês a minha avó materna, ela teve um derrame, e o meu pai por Covid. E daí eu me vi imersa nesse luto que eu nunca tinha sentido antes. E sem saber lidar, sem saber processar, um luto numa pandemia, um luto por Covid, que tem todos os fatores que deixam ele muito mais pesado até hoje. E como uma forma de processar isso, eu comecei a escrever. Eu sou jornalista, e então a escrita sempre fez parte assim, do meu dia a dia profissional, mas eu comecei a escrever de uma maneira pessoal para tentar dar vazão a muitas coisas que eu estava sentindo, que eu não conseguia concretizar e processar. E a gente estava num momento de isolamento muito grande ainda, né? Em 2020 não tinha vacina, não dava de sair ainda, e eu estava vivendo esse luto solitário. Então a escrita foi uma ferramenta que me ajudou muito, né, passar por esse processo. E daí nesse momento de escrita eu resolvi escrever uma história para os meus filhos. O meu pai, ele foi um super avô, mas quando ele faleceu os meus filhos tinham 5 e 3 anos. E eu tinha muito receio que eles esquecessem, né, da memória do avô por serem pequenos. Então eu resolvi escrever uma história para que eles se lembrassem do meu pai e também para mostrar, né, a gente vivia um luto por Covid, as pessoas ainda vivem hoje, que é um número muito grandioso, que a nossa dor acabou sendo muito invisível por trás de números. E eu quis também mostrar que existiam histórias, que existem histórias por trás de cada número desse. Então o livro, ele foi uma junção de tudo isso, uma história que eu quis deixar para os meus filhos, honrar a vida e honrar a morte do meu pai, e acabou nos ajudando muito a processar esse luto, porque acabou se tornando um processo familiar. Eu escrevi a história, daí eu pedi para minha mãe, que em menos de um mês tinha perdido a mãe e o marido, meus pais foram casados por quase 40 anos, e o meu irmão também, quando a gente finalizou as ilustrações, ele também falou que ele podia diagramar o livro. Então, a gente se juntou, não foi planejado, foi acontecendo, e foi uma forma muito bonita, eu acho, da gente conseguir concretizar o nosso luto que segue, né? Ele não termina, e da gente homenagear meu pai, assim, no momento que a gente estava sentindo tanta dor. Eu acho que a gente conseguiu
transformar isso em amor também, e de uma forma que continua repercutindo, né? Acho que as pessoas que tiveram contato com a história, que seguem tendo, eu acho que é uma forma também de acolher elas, como todo o processo acabou nos acolhendo. Marcela, conta um pouquinho a história, como é que é essa história porque o título, eu lembro que quando tinha um programa de rádio, eu contava uma história que chamava o Balão do Vovô. E aí eu me identifiquei, eu falei, nossa, que interessante, é parecido com isso? É como se os balões fossem levar um recado para o vovô, é isso? Na verdade, eu me inspirei para escrever essa história. Na semana após o falecimento do meu pai, a gente estava naquele momento super isolado, que ninguém estava se vendo, num luto de pandemia, que não tinha velório, que por morte por Covid era o caixão fechado. Então, todos esses rituais que vocês estavam comentando que eram importantes, no luto da Covid na época a gente não teve, isso dificultou muito. E as pessoas, então, a gente não pôde partilhar isso com ninguém. E eu não estava conseguindo responder as mensagens, que as pessoas só falavam comigo por mensagem, né? Não teve abraço, não teve nada. E eu não estava conseguindo, porque eu estava nesse luto paralisante. E uma amiga minha muito sensível, como ela viu que eu não conseguia responder, ela passou na minha casa, no prédio que eu morava na época, e ela deixou uma cesta de comida e deixou um balão de gás hélio pendurado nessa cesta. Eu morava num prédio baixo, e ela deixou o balão na altura da nossa sacada, foi embora, deixou um recado com o porteiro me ligou e falou, tua amiga passou aqui e falou para você olhar pela sacada. Isso fazia 3 dias do falecimento do meu pai. E eu olhei pela sacada e eu vi o balão, era um balão de gás hélio, então eu vi o balão no ar. E aquilo me chocou tanto, assim, me deixou tão emocionada, porque era um momento que eu tava com meu coração despedaçado e ela me mostrando um gesto de amor para me acolher. E eu peguei esse balão, entreguei para os meus filhos na hora, o que me veio na cabeça, né? Eles me viram emocionada, eu entreguei para eles e falei, esse é o vovô continua com a gente de uma forma diferente, mas ele tá aqui com a gente. E os meus filhos começaram a brincar com esse balão, como se fosse o meu pai, e eles brincavam de correr pelo apartamento, e na hora de dormir eles foram, o balão tinha pro quarto, e o balão tinha ficado na sala, eles falaram, não, traz o vovô para dormir aqui com a gente. E isso ficou muito marcado na minha cabeça. Então, o livro ele traz essa simbologia, né, de um avô que tem que partir, mas que deixa com os netos um balão. E, eventualmente, o balão murcha, né, e daí a tristeza bate, porque daí eles se dão conta que o avô não vai voltar, mas, ao mesmo tempo, tentei traduzir dessa forma, ele não vai voltar, mas ele segue presente aqui com a gente, ele segue nas lembranças, ele segue no nosso amor, que a gente continua sentindo. Então, foi uma tradução dessa simbologia, né, dessa história, que a minha amiga teve esse gesto tão bonito, né, de me acolher no momento que eu não podia receber abraços, e foi inspirado nisso, então, o balão do vovô, porque até hoje, né, a gente vê um balão, se tornou uma simbologia muito grande pra gente, mas foi a partir desse gesto de uma amiga minha. Que história bacana, bonita, né? Marcela, obrigada, viu, pela sua participação aqui, a gente sente muito, tá, suas perdas, mas que especial que você conseguiu fazer com que a família se unisse em torno de um projeto tão bonito, tão bacana, que realmente fica um legado para a família, uma homenagem merecida ao seu pai. Bom, quem tiver interesse então em conhecer mais o Balão do Vovô, da Marcela Lim, jornalista, né, autora do livro, que a gente agradece a participação aqui. Tem também o Instagram, @VivendoMeuLuto, tá bom? @VivendoMeuLuto, para você seguir e acompanhar também o trabalho da Marcela e da família dela. Obrigada, minha querida, até a próxima, viu? Obrigada. Um beijo. A gente percebe que em vários momentos da conversa, né, com a Marcela, ela se emocionou, né, ainda, sim, né, tá tudo muito vivo aqui, mesmo trabalhando de uma forma tão sensível, né, o luto, né, com esse livro, escrevendo, né, dando vazão de outras formas, né, isso realmente precisa de um tempo e isso é muito particular, e eu imagino que esse comentário que ela fez agora, falando a respeito do Covid, dessa dor invisível, já que o número era tão grande, imagino o quanto isso ainda deve doer em muitas pessoas, e que a falta desse ritual que ela citou agora, o quanto isso fez falta realmente para esse processo do fechamento, porque os rituais são importantes, né? Sim. Justamente nesse processo, quer dizer, você não poder ter um velório, você não poder abraçar seus familiares, você não Sim. poder ter essas pessoas ao lado, que são tão importantes estar ao lado nesse momento, né? Quem viveu esse processo realmente precisa cuidar disso, né? Sim. À medida que você faz o ritual, você tem a oportunidade de cumprir algo que você acredita que é importante, porque aquela pessoa tinha determinada
crença e você quer que ela possa receber os cuidados religiosos ou espirituais que essa crença é importante, não só para a família, e também poder receber apoio, né? Acho que, assim, isso que foi retirado das pessoas, que é estar com a rede de apoio, é receber conforto, é saber quem está ali com você, né? A Marcela, de certa forma, teve essa habilidade de fazer um ritual muito pessoal. Quando ela escreve esse livro com a família, ela ritualiza a perda do pai de um jeito muito particular, que foi, né, o que na Covid acabou acontecendo com muitas pessoas. Como elas não tinham a possibilidade de compartilhar o ritual, muitas fizeram rituais privados, pessoais, sem a conotação muitas vezes só religiosa, mas como um símbolo, né? Então, o livro dela é um símbolo desse ritual, processo, né? E quando ela volta, né? Por isso a emoção, a gente estava falando do chorar. Como chorar pode vir quando você está, né, lembrando de uma história e o quanto essa história tem um poder, né? Então, acho esse choro também vai mudando ao longo do tempo, né? Ele é de muita tristeza no começo, depois ele passa por uma saudade, né? E essa saudade vai ficar. Agora, só pra gente finalizar esse papo, que, poxa, é uma pena, né? Que é tão importante assunto que não acaba, isso, né? É bom que a gente realmente traz muita coisa. É importante a gente detectar se em algum momento esse luto está demorando demais, porque você falou que não tem um tempo, né? Isso é muito particular de cada um. Agora, quando que a gente pode perceber que isso passou do processo do luto e entrou numa melancolia ou entrou numa depressão, quando essa pessoa precisa de cuidados especiais para um outro sentido? Sim. Acho que esse é um desafio, né? Mas alguns sinais, para aqueles que estão sempre juntos, talvez possa ficar um pouco mais perceptível. Assim, qual é o tamanho do sofrimento que aquela pessoa está sentindo que inviabiliza que ela cuide de coisas importantes na vida dela, que ela gosta, né? Então, se o trabalho é importante, mas é algo que ela não está conseguindo realizar mais, o que está acontecendo para que isso esteja sendo, né? Quais são os obstáculos? Se ela não dorme, se ela não consegue mais estar com as pessoas que ela gosta, né? Então, acho que tem alguns sinais físicos que podem, né, chamar a atenção. A relação com o sono, com a comida, né? Tem pessoas que perdem muito peso ao longo de um tempo grande, é importante que isso seja visto, ou o ganho de peso também. Comportamentos de maior ansiedade, né? Então, pessoas que começam a desenvolver sintomas, não conseguem mais, a vida, né? As relações pessoais estão atrapalhadas, a relação do trabalho, a relação familiar. Então, quando tem mudanças muito significativas, eu acho que a gente pode ter isso como um sinal, assim, né, de que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. O luto no início, ele tende a ser mais agudo e a trazer esses comportamentos, né, mais desorganizados. Então, o sono fica mais atrapalhado mesmo, a rotina, às vezes leva um tempo até ela poder, né, ganhar uma nova forma. Mas às vezes, né, passando ali os primeiros meses, essa agudização que a gente chama do luto vai cedendo e a pessoa consegue oscilar entre retomar atividades que ela gosta. Então ela, sei lá, pode fazer um esporte, ela pode se encontrar com amigos, né? É para o enlutado ter a autorização também de poder ser feliz. Porque muitas vezes, né, eles são cobrados de que, nossa, mas essa pessoa já foi a uma festa. Já tá tão bem. Nossa, mas ela já está rindo, né? E isso também faz parte do processo de luto, né? Poder lembrar da pessoa que foi perdida, lembrar de uma história engraçada e rir com essa história é muito saudável para um processo de luto. Então, né, assim, talvez menos julgamento para um processo de luto ajude bastante a que esse luto não
se encaminhe por um lugar mais difícil, né? Tá certo. Isabela Guedes, obrigada pela sua presença aqui. Que papo eu que importante, agradeço. necessário, né? Precisamos falar, precisamos ouvir, como você mesmo disse, né? Esse assunto muito interessante. Ó, a Isabela Guedes é psicóloga e especialista em luto. E você querendo fazer contato com ela, você vai lá no Insta também, nas redes sociais, começa a seguir, @isabela.guedes, Isabela com Z, tá? Guedes com S no final, @Isabela Guedes. Muito obrigada, viu? Obrigada, mais uma vez pela querida. presença. Bom feriado pra você, querida. Um beijo, obrigada. muito obrigada. Leãozinho, volto já, tá? Tá bom. Até porque tem a segunda parte do VT, da entrevista com a Fá Morena, tá bom? Vamos lá, Leãozinho, tem mais VT pra gente assistir, Pois né? eu falei que ela faz muitas coisas, a Fá Morena, né? Então agora nós vamos ver esse lado mais a escritora, a cantora, que é bem inusitado mesmo. Ah, quero ver. Roda aí. Maravilhoso. Agora eu posso argumentar. Se perguntarem o que é amar, é só olhar. Irmã da minha nora falou, Fazinha, você canta tão bem, se inscreve no The Voice. Eu falei, gente, Canta muito, viu? eu nem sabia. Ai, eu cantei em uma das suas casas. É. E aí eu pensei, gente, será? Aí, infelizmente ou felizmente, a doida avisa a assessoria que tinha o The Voice 60, né? Aí a assessoria, você vai, e já foram ver como fazer, não sei o que, pronto, me inscrevi. Se tiver gingado, eu tô de corpo fechado, eu tô. Independentemente de ser chamado ou não do The Voice, isso acionou um colega de trabalho, que é o Cadu de Andrade, que é um super cantor mineirinho internacional, e que dá aulas de canto, ele é coach de canto. E ele falou, Fá, vamos fazer os encontros. E aí nós fazemos os encontros até hoje. Aí nós começamos a trabalhar músicas que eu curto, que fazem parte da minha vida. Fizemos um show. Que músicas fazem parte da sua vida? Olha, as músicas da época da Elis, do A Jair. nossa vida, então. Gente, coisas lindas, né? Então tem muita gente boa, Milton Nascimento, Elis, Ivan Lins. O show é bem bacana, eu quero que você vá assistir. Quero assistir. E é muito interessante que o show atual, ele não tem muito a ver com a cantora anterior. Sim. Porque ele é um show meio teatral, então eu troco de lenços. Inclusive, uma vez a gente conversou até de eu fazer alguma coisa em teatro com você, Isso, lembra? lembro. Ah, eu ia adorar, gente. Eu sou um pouco teatral. Estamos aí. Aceito subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Queria então que você falasse um pouco do seu jeito de ser mãe. Eu falo para eles, falava, né, que eu fui uma mãe muito rigorosa, mas muito amorosa. Então tinha o rigor e tinha o amor, lado a lado. Como é que consegue Hoje, conciliar essas duas coisas? Você pode falar um não muito bem dado com amor. É. Muito. Isso é importante. Olha que recado. Muito bem dado com amor. A minha neta mesmo, a semana passada, ela queria ir para a rua sozinha, porque ela está toda independente, não tem nem 2 anos. Aí eu falei assim, não, para a rua tem que dar mão para a vovó. Aí ela falou assim, não, e fez assim. Eu falei, então a vovó vai ter que pegar você no colo. Aí ela, não, eu peguei ela no colo, ela chorou de raiva de mim. Eu falei, eu fiz isso porque eu amo você, eu estou protegendo você. Então é isso, é um não com amor. É. E isso pela vida fora, que não é só com filho. Você ama um amigo, muitas vezes o amigo quer fazer uma coisa e você vê que aquilo não está legal, você vai dizer, olha, você pode ser muito bacana, mas nisso não está legal. São 3 pessoas lindas, bem educadas, carinhosas. Então, o resultado é esse, gente. Então, pode ir por esse caminho que é bom. Obrigada. Agora, como é que surgiu a escritora, a poetisa, ou uma coisa que vinha já lá de trás?
Eu sempre escrevi. E aí, a Andrea estava fazendo um curso para diretora de cinema, e ela falou, lá tem um curso, onde eu estou fazendo, para formar escritores, e você tem uma habilidade, né, para montar suas histórias, para escrever sobre você, vai lá fazer. Aí fui e me apaixonei, comecei a fazer contos. E lançou já vários livros, né? Em coletânea eu lancei 4 e mais 2 sozinha. E agora estou um pouco parada, tenho um livro pronto de poesias. E agora estou um pouco parada por causa dessa história de cantar, que está me envolvendo. Porque o que eu faço com muita paixão. Bem me importa a face negra. Mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito se calou, fez-se desânimo. E na pandemia você fez lives e mais lives, né? Parece que deu uma vontade de trabalhar, falou assim, não vou parar, é isso mesmo? É que não tinha outra opção, né? A gente não tinha o palco para entrevistar e daí as lives foram muito bacanas porque foi um aprendizado do novo, né, Leão? A live acho que trouxe... Essa história eu posso ter contato mesmo não estando num lugar físico, né? Você está no momento música, como você falou, né? Eu fiz esse show e fui para estúdio gravar as músicas do show. Gravei 16 músicas num estúdio num dia só. Nós fizemos uma batelada. E aí todo dia 13 eu coloco uma música nova. É uma data importante, porque dia 13 é aniversário, e dia 13 de novembro. É uma data. Bring it back, don't take it away from me because... Agora, qual é a grande novidade? Porque você é surpreendente, como eu falei. A grande novidade para 2023, tenho a impressão que é o show italiano que a gente está trabalhando. Isso. Estamos já trabalhando 3 músicas e aos poucos a gente vai montando e vendo o que acontece. Vai fazer aqui no Brasil? Sim. Olha que eu adoraria trabalhar num pub londrino. Demais, né? Oh, meu Deus. Agora eu queria saber um pouco de você já falou um pouquinho dela, mas da sua netinha, que parece que é uma paixão aí na sua vida também, é uma como paixão. Para mim, assim, não é bom? Não, é muito bom. Ai, Leão. Avô Espero que ela goste de mim, assim, por um bom tempo. Gosta. É muito amor, é muito rebeldia, amor. Na adolescência, mas passa. Né? Então, é uma delícia poder olhar para ela e ver que muitas coisas eu vivi em sendo mãe. Só que agora é diferente, eu não tenho obrigação de cuidar, é só brincadeira. Deve ser bom. E você compõe também? Nesse momento não, mas já estou pensando. Porque eu tenho umas poesias já musicadas. Inclusive vou fazer umas reuniões com quem musicou para ver se a gente compõe alguma coisa sem ser. Pois é. Linda. Eu falei que ela era surpreendente. É uma delícia conversar com você. Eu que te agradeço, Leão. Muito bom te reencontrar sempre. É uma colega maravilhosa que a gente adora. Sempre, onde a gente se encontra é sempre uma festa. Obrigado, minha linda. Obrigada. Beijos, dignidade. Ponho sempre por semana 5 cartas no correio. Gasto sola de sapato, mas aqui custa barato. Cada sola de sapato custa um samba e meio. E o resto não dá despesa. Viver não me custa nada. Viver só me custa a vida. A minha vida foi dada. Viver não me custa nada. Viver só me custa a vida. A minha vida foi dada. Viver não me custa nada, 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 nada. Viver. Acabou
por hoje, Leãozinho, mas amanhã tem mais, né? Exatamente. Beijo. Amanhã ao vivo, viu? Dignidade já. Hoje foi um gravadinho mais inédito, com muito conteúdo legal. Amanhã estaremos ao vivaço e interagindo com você também através aqui das nossas redes sociais, do nosso Insta. Então, aproveite seu feriado, descanse bastante. Amanhã, às 11 horas, estaremos ao vivo. Beijo, Leãozinho. Beijo. Beijo pra você de casa. Até amanhã, gente.